Doces e travessuras da criança interior. Olá, boa noite, Regina. Hoje aqui com um convidado para falar um pouquinho dessa criança aí que a gente tem com a gente e nem sempre a gente tem consciência dela. Eu vou chamar aqui o convidado. Só aguardar aqui o convidado entrar para eu poder iniciar esse conteúdo. Oi, tá me Olá, ouvindo? Olá, tá me ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, 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 sim. Quem tá aí, quem entrou aí, boa noite. Já vamos iniciar esse conteúdo. Vocês estão nos ouvindo? Só coloca aí um sim para a gente poder iniciar. Eu vou deixar aqui no comentário se estão ouvindo. Que a Regina respondeu, obrigada. Boa noite, Anderson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Bom, eu vou iniciar aqui. Nós temos aqui a Regina também, que é consteladora. Eu vou abordar um pouquinho desse tema da criança interior. Eu não vou aprofundar na constelação, mas tudo que eu trago aqui, com base na minha experiência pessoal, eu, Daniela Araújo, terapeuta holística, foi sim a constelação familiar que me ajudou bastante, me trouxe essa riqueza aí desse conhecimento da criança interior que até então eu desconhecia, né? E a gente pensa, se eu conhecesse antes, será que eu poderia ter feito algo diferente na minha vida? Não tem como questionar muito. Mas assim, eu sou muito grata à constelação familiar, fico feliz que a Regina está aqui comigo, minha amiga aqui da área de Nova Iguaçu. É muito assim, uma sincronicidade do universo, né? A gente se encontrar aqui hoje, eu já vejo que ela é consteladora também, tem uma base aí no direito, que eu acompanhava o trabalho dela. E para as pessoas verem, né? Caírem, deixarem cair esse preconceito com a constelação familiar que não é muito grande, mas ela sim, eu digo que ela salva vidas, né? Com a consciência que ela traz. Salvou a minha
e tem salvado, me ajudado a me salvar a cada dia mais com esse trabalho. Bom, aqui meu convidado, o Anderson, para quem conhece, né? Quem não conhece, aí meu marido. Meu marido. É, gente, meu marido. Então, assim, não, ele não está obrigado na live para falar comigo. Eu convidei, participei, não foi. Não foi uma exigência da minha criança, né? Da minha criança aí querendo trazer aí a contribuição dele, que a gente, assim, nós estamos num aprendizado muito grande com essa questão da criança. E eu vou deixar aqui a seguinte reflexão para quem está aqui com a gente agora, já agradeço já muito de coração. Para quem está na reprise assistindo, é aquela questão, né? Você não tem problemas de relacionamento, você tem problemas de infância que não foram resolvidos. Volta e meia eu toco com essa frase por aí e vejo que ela não é só uma frase. Porque essa criança interior, né? Todo mundo pensa que a gente é criança só quando é naquela fase lá, né, do início da vida, nos primeiros anos. Não. Tudo que é gerado, todos os fatos vivenciados, todas as experiências, elas são internalizadas aqui no nosso ser, na nossa alma, na nossa mente. E tem aquele espírito ali daquela criança internalizada que ela vai ficar com a gente a vida inteira. Não necessariamente é a criança, né? Nosso eu criança. Mas isso, esse espírito, e essas memórias que nós temos internalizadas. Então, quando essa criança interior, né? Às vezes ela ainda está assim um pouco ferida, nem sempre todas as pessoas que passaram tal experiência na infância, elas vão apresentar a mesma situação. Nem todos que têm um lar, aparentemente, né, aspas, né? Eu também já pensei assim, pessoas pensam que meus pais são separados, eu não conheci meus pais, eu não tenho uma família, o meu lar foi desfeito, minha família foi desfeita. Não, aí já começa por aí. Mas nem todos que tiveram uma situação assim ou têm tiveram a ausência dos pais, mesmo com os pais dentro de casa, também sentir essa ausência, podem apresentar os mesmos sintomas ou não apresentar nada, porque eu estou observando muitas pessoas falarem, eu não conheci meus pais, ou meus pais em casa eu presenciei brigas, meu pai tinha problemas com álcool, tem problemas com álcool, e eu não me tornei uma pessoa agressiva, eu não fui beber, não fui usar drogas, estou aqui. Aí eu penso, parabéns para você, você foi premiado, porque não é bem assim, não é muito desafiador e complexo falar sobre isso, porque se não fosse algo bem grave, não teríamos muitas famílias aí com essa sensação e muitas das vezes a fala das pessoas que minha família foi desfeita, minha família foi destruída, eu não tenho família. E não é bem assim. Então, para quem passou algum registro assim de um lar disfuncional ou não conheceu os pais, ou os pais faleceram cedo, né, ou o pai ou a mãe, né? Porque todo mundo tem um pai e tem uma mãe. A questão biológica é sim a questão que vai dar força, é a questão que vai impulsionar o ser para a vida inteira, principalmente na adolescência e na fase adulta. Mas quem não teve, né, ou tem todas essas questões que não dá para falar todos os exemplos aqui numa live, porque senão só vou passar falando de todas as situações. É muito difícil. Mas existe sim, a maioria tem esses traços, carregam essas dores em forma dessa criança ferida. E nem sempre a gente sabe dessa criança ferida, dessa internalização que fica na nossa alma, na nossa mente, que ela vai para a mente inconsciente. Porque elas vão se apresentar, geralmente, no relacionamento afetivo conjugal. Não importa se você está namorando, se você está casado,
se é um relacionamento entre homem e mulher, se é um relacionamento homoafetivo, não é questão de gênero. No gênero só vai prevalecer muito a questão das energias, né? Energias feminina e masculina, mas eu não vou falar sobre isso, eu vou tentar pegar num geral. Mas é claro que aqui um homem falando da criança ferida vai ressoar muito melhor para os homens e eu, como mulher, que para as mulheres, não importa qual a configuração do seu relacionamento. Então, geralmente, essa criança ferida, ela vai fazer sinal, você vai saber da existência dela no relacionamento, que é quando começam a surgir os conflitos. Aí vou aprofundar depois, eu vou deixar o meu convidado falar um pouquinho. Quer falar É já? bem interessante. Eu vou falar um pouquinho. É bem interessante falar sobre essa questão de gênero, né? De energias, aliás. A energia masculina e a energia feminina, né? Porque o pessoal às vezes pensa que porque o homem ele é homem, ele tem que reprimir os sentimentos dele, não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza, não pode chorar, né? E é muito pelo contrário, né? O que acontece é, por exemplo, no meu caso, eu sempre busquei ser aceito fora, né? Ser aceito, buscar aceitação externa, né? Por conta de uma falta que eu tinha, né? E isso acabou me gerando bastante bloqueio na minha vida, principalmente na minha vida afetiva, né? Tá aí a Daniele para dizer, muitas vezes não é fácil lidar com isso, mas a gente precisa internalizar, né? Sentir o que é que tá gerando esses bloqueios e transmutar, né? Esses traumas de infância, né? Que tanto se fala da criança interior, né? Isso. Vou aqui. Eu vou tentar não me alongar muito, porque se deixar eu vou ficar horas e horas aqui falando sobre a criança interior, porque sim, ela. Eu costumo assim a falar e tô pensando que eu tô fazendo um mestrado nessa questão, porque toda a base teórica dos estudos, da formação, ela é muito válida. Mas a riqueza da experiência conjugal, ela vai fazer a gente dar aquele mergulho profundo e descobrir questões assim, nossas, através dessa criança, que é assim, é como se você fizesse realmente um mestrado, sabe? Na sua própria vida. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho observando, nada, não desprezando o conhecimento que a gente busca fora, assim, porque é ele que dá a base para o nosso autoconhecimento, ele acende aquela fagulha que faz você ir buscar dentro. E a vivência das situações, das informações que a gente tem na prática, quando elas estão acontecendo, ninguém sai ileso. Gente, eu tô rindo assim, às vezes eu tô rindo de assim, nervoso, porque a criança interior ela é uma questão assim que acontece muito comigo e com muitas pessoas também, né? Não é só porque eu me tornei terapeuta, tenho uma base muito boa na constelação familiar que eu vou vender aqui, passar uma imagem para vocês que fica um mar de rosas, não fica. Quem tem essa questão, essa ilusão que eu vou curar, vou curar aquela ferida, vai ficar tudo ok, vai ser um comercial de margarina, não vai. Eu não subestimo as questões do subconsciente e a criança ferida, assim, em alguns momentos, eu fico com medo dela, porque ela é aquela questão do inconsciente que ela vem e faz assim. Ela não tem piedade. Como eu coloquei o título, Doces e Travessuras da Criança Interior. Então, já que eu entrei falando nesse assunto da relação conjugal, então vou falar sim das feridas, tá? Vou falar porque é bem profundo, né? A gente tem toda a leveza da criança, né? Que é a sua leveza, a sua potência. Quando você tá bem, tá num momento ali calmo, a criança ela não tá
no modo ferida, apontando feridas, ela tem a leveza, que é você se entregar mais, assim, se ouvir a própria essência, se conectar, se permitir mais aquela questão afetuosa, a leveza, as brincadeiras que você tem, né? Esse momento de descontração, você dança, você trabalha melhor, você adapta, né, a sua essência com o seu viver no trabalho, na sua família, levar a vida mais leve, né? Tem aquele post que todo mundo assim coloca, que é a criança com a mão assim para cima, né? Falando, ó, tá vendo essa criança? Lembra dela? Ela ainda está aí, mas ela nem sempre está nesse modo, leveza. E sim, às vezes eu me assusto, tenho medo, porque é cada coisa, cada questão que ela apronta quando você menos espera e você acha que é você. Pior ainda, quando a gente não acha, quando a gente não traz pra gente, a gente coloca a culpa no outro, fala que é o outro que tá fazendo, é o outro que tá me provocando, é o outro que tá fazendo e acontecendo comigo. Não, mas na verdade ele tá sinalizando ali que tem algo para você olhar. E geralmente sim, é a sua criança. Não estou colocando a culpa na criança interior, que ela é a vilã, não. Mas ela sim é muito travessa. Eu não vou romantizar criança interior, eu vim trazer o lado mais assim travesso dela, porque esse lado, falando, eu vou pegar mais nesse lado travesso, porque vai trazer uma libertação. Só esse conteúdo, só nessa live, quem ficar até o final, quem estiver na reprise, vai sentir, vai entender o que eu tô falando, porque eu vou pegar muito na criança travessa, tá? Porque, como eu falei, tem essa frase que eu gosto bastante, né? Que a gente não tem problemas de relacionamento. A gente tem problemas, né, dessa criança, né, de um problema da infância que não foi tratado, não foi olhada. Então, quando você entra no relacionamento, ou tá num relacionamento há bastante tempo, e geralmente tem aqueles conflitos, aquelas brigas de casais, assim, que geralmente pode ser de um extremo ao outro. Aparentemente um motivo bobo, como deixou a toalha em cima da cama, ou a pessoa foi lá e fez muita bagunça, sabe? O homem, a mulher, seja quem for, fez muita bagunça e aquilo virar recorrente, só que de uma forma que traz um peso, sabe? Traz um conflito que você, com o tempo, se percebe que não é só aquilo ali. Tem muita coisa que vem junto, né? Tem a questão também dos conflitos que geram agressões físicas e verbais, que eu também não vou falar. E também não estou dizendo que no relacionamento você tem que aceitar tudo, não é isso. Que as feridas vêm com a gente, vêm dessa criança. Vem, sim, a maior parte sim, vem. Né? Mas não é por isso que você vai ter que aceitar tudo aquilo ali, né, que está acontecendo. Principalmente questões que vão te machucar, vão ferir sua integridade física. Então não estou falando disso, eu estou falando o que pode ter por trás dessas questões também, tá? Só para as pessoas entenderem, para abrir um pouco, assim, para entender que é muito mais profundo do que se imagina. Tá? Não vou aprofundar em algumas questões, né, para também não perder a leveza, né, de falar da criança, mas sim, conflitos que são bem densos, que trazem bastante sofrimento, até raiva, né, raiva, muita insegurança, muito ciúme, vem dessa criança travessa, tá? Porque a questão é isso aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Tá aqui, né, vamos supor que aqui é o conflito, né, tá aqui o conflito. Mas não é só aqui, tem muita coisa por trás desse conflito para chegar no que é e se tornar algo recorrente, né? E geralmente as pessoas não sabem, ela acha que é o parceiro ou a parceira, quem tiver ali, que tá, né? O outro ali não gosta de mim, o outro não pode me ver em paz, né? Porque tem casais que geralmente falam assim, né? Eles não conseguem conviver no mesmo ambiente, sabe? Que aí dá choque, conflito. E se você parar para pensar, não estou falando das situações do dia a dia que geram realmente um mal-estar na convivência. Isso pode ser não só de casal, tá? Tudo que eu estiver falando aqui, vocês podem trazer para dentro de casa também, tá? Quem ainda mora com os pais, mora com irmãos, seja quem for, vocês podem olhar, que é desse jeito também.
tá? Aquela convivência do dia a dia, né? Tem um trabalho, quem trabalha fora volta para casa às vezes, né? Questões de trânsito, então questões, situações que passou no trabalho geram aquele mal-estar. Então a pessoa ela já chega estressada em casa. Então geralmente acontece muito isso, né? A pessoa chega estressada em casa e meio que desconta aquela situação no outro. Não estou falando dessas situações que acontecem, que é do dia a dia, que acaba gerando um mal-estar, mas também não é justificativo. Falando daqueles conflitos, né? E também que é muito comum pessoas que não conseguem ter uma relação duradoura, ou então casa uma vez, aí depois, né, não, vamos colocar, não deu certo, né? Teve que terminar aquela relação, depois entra em outra relação, ou até mesmo namoro, vai aparecendo o mesmo padrão. E essa pessoa não percebe e ela vai dizer que eu tenho o dedo podre. É isso que ela vai falar, porque enquanto ela não olhar essa criança ferida, enquanto ela não olhar as suas questões, ela vai achar no externo, ela vai trair. Agora estou falando uma questão energética. Se o Anderson quiser colaborar também com essas questões, tá? Não vou falar de física quântica aqui, gente, mas tudo é energia. Então, essas questões aqui familiares da criança interior tem muito o emaranhamento quântico, tá? Que a gente puxa assim, sem perceber, sem ter consciência disso, acontece, passado de geração para geração. Tá? E também muitas pessoas que acreditam na questão kármica, né, de vidas passadas. Eu não vou trazer essa questão aqui, mas pode ocorrer também, porque não tenho uma base, não é o meu ramo, tá? Mas eu não vou... Eu acredito que tudo é possível, tá? Mas tem influências. Vai. Sobre essa questão energética, né, do emaranhamento quântico, é interessante também comentar que isso, o fato da criança estar ferida, vem dos pais, né? Vem, na maioria das vezes, do tratamento dos pais, né? E então, aí você pensa, tá, mas como é que eu vou fazer para isso não passar para a próxima geração, né? Da árvore genealógica, né? Como é que eu vou fazer para passar? Para esses bloqueios, para essas feridas não passar, né? Cuidando da tua criança interior, né? O externo vai te espelhar isso, né? Se você está numa relação conjugal, né? Essa pessoa ela vai te espelhar o que você precisa ver dentro de você, né? Então você precisa olhar para isso, perceber que isso é um bloqueio por causa da tua criança interior ferida, né? E canalizar essa energia, transmutar essa energia da criança interior, transmutar essas crenças que veio de lá da tua infância e para que você possa se tornar um pai e uma mãe saudável, né, para os teus filhos. É ótimo você ter falado isso, que me lembrou de falar das crenças, né? Então, como ele disse, explicou aí muito melhor a questão desse emaranhamento quântico, né? Que vem da ancestralidade, que faz a gente repetir que é assim, esse emaranhamento é como se a gente tivesse embolado nos fios, assim, da nossa ancestralidade. Se fossem, pudesse colocar assim, como se fosse assim, os fios, eles estão embolados, né? Emaranhamento, embolamento ali. Imagina que Apenas aqui dividido são pelo espaço-tempo. fios. Isso, são fios. Então, esse bolo vem passando de geração para geração, né? E as questões, elas ficam... os fatos, eles ficam internalizados na mente inconsciente, que é aquele mar, aquela profundeza que a gente desconhece. Então, o que ele vai soltando para a mente subconsciente, que é a sua terra fértil, seu solo fértil, nem sempre é a sua verdade. Na maioria das vezes são essas questões do emaranhamento quântico que faz, né, a maioria das pessoas sim repetirem esses padrões disfuncionais de família, as crenças. Eu vou já aprofundar. Então, quando a pessoa ela termina um relacionamento,
e ela vai para o outro, ela não olhou, ela não tem consciência, ela sempre está acreditando que é o outro. Ah, eu não dou sorte, eu tenho o dedo podre. Essa questão de repetição de padrões é muito mais profundo, né? Porque quando você está numa relação que isso vem, tem as crenças, né? Tudo internalizado. Você não leva o seu verdadeiro eu para um relacionamento. Na verdade, você está indo em busca daquilo que você acha que te falta. Mas eu posso falar, não te falta nada, tá tudo aí dentro. É porque essas questões da mente inconsciente, que joga as informações que não são a verdade para o teu subconsciente, que é o solo fértil, que é o que você está atraindo, e tá te impedindo de você acessar a sua verdadeira essência, ela vai jogando muitas coisas, principalmente assim, o que mais acontece com a criança interior, que as pessoas falam. Eu tenho uma criança interior ferida, você tem uma criança interior, você vê se ela está ferida ou não. Geralmente a ferida que ela traz é das crenças limitantes, né? Relacionada a tudo, relacionada a dinheiro, relacionada a amor. Então vem essa crença que te falta algo. Então ela não entra sozinha no relacionamento, ela já entra com uma falta, que não é falta do outro, é falta dela mesma, de acessar a sua real essência. Ou, assim, aquelas questões que eu disse no início, né? Quem tem pais separados, ou quem não conheceu o pai ou a mãe, já vai com aquela ferida de rejeição, de abandono. Então, quem sofreu com a ausência dos pais, né? Mesmo com os pais dentro de casa, já vai com aquela ferida, com aquela falta, porque acha que falta alguma coisa, que gerou aquele registro, né? Mas não te falta, na verdade, tudo isso que a pessoa passa, que você pode ter passado emocionalmente, com essas faltas, né, que gera tudo isso, aí vem essa crença, que é muito comum a crença de não merecimento, tá? Que joga um monte de inverdades na relação. Então você já vai com uma capa pro relacionamento. Por que eu tô... Hoje é dia da criança, né? Eu tô falando, nós somos um indivíduo, mas eu tô falando com base no relacionamento para ficar mais fácil a visualização. Porque geralmente quando você tá ali só você com você mesmo, não tá em um relacionamento, você vive sozinho, não tem conversa com a família, essas questões não vão se apresentar muito. E geralmente é um motivo também das pessoas escolherem uma vida mais não é que é solitária, né? Em solitude, que também não tem problema nenhum. Mas quando vai para um extremo que a pessoa fala, ah, eu não quero casar, não quero me relacionar, eu quero ficar sozinha. Só na energia da fala você sente que tem alguma coisa. Então, uma pessoa ela cai para dependência, codependência emocional, essa criança ferida, ou ela vai para o outro extremo. Não vou aprofundar porque eu acredito, eu estou sentindo muito de trazer esse assunto, tá? Como uma live também, tá? Os codependentes emocionais dependentes e os desapegados. Né, tô falando do extremo, tá? Não tô falando de uma opção de vida como você tá com as suas emoções saudáveis e pensa, não quero isso agora, porque sim, nós temos escolha. Tô falando dessas questões. Então, é geralmente isso que acontece. Ela, quando vai para um relacionamento, é aí que essa criança ela vem e faz, né? Eu tô aqui, vem pedir atenção. Por isso que eu tô falando com base no relacionamento, tá, gente? Porque fica mais fácil para visualizar, mais fácil para poder passar aqui um conteúdo. Eu acredito sim que essa live, só o que a gente está falando aqui, tá? Já vai abrir assim, já dá aquela fagulha na consciência e vai no teu próprio tempo, sabe? Vai, abre sim. Porque acontece até de pessoas serem consteladas, se autoconstelarem aqui assistindo uma live minha. Então eu sei do que eu tô falando. Então eu vou continuar no foco do relacionamento para poder enxergar melhor essa criança. É assim que acontece. Eu vou usar aqui meus bonequinhos. Dá para ver? A bandejinha? Vamos lá. Vou falar do meu ponto, né? Que eu sou mulher. Tá dando para ver? Peguei um pouquinho. Porque a tela tá dividida. Não dá para ver, né? É. Assim fica mais fácil para visualizar, né? Veio aqui a mocinha tá aqui, adulta. Ela não tá sozinha. A criança interior tá o tempo todo ali. O tempo todo. Só que nem sempre a gente tem consciência
que a gente tem uma criança interior. Porque tem pessoas que falam, isso é bobagem, isso é bobagem. Você não tem noção. Então, quando você não tem noção que você tem essa criança interior com você, aqui na sua alma, junto contigo, você passa uma vida desconectado de si mesmo, porque você vai viver experiências que não são de acordo com aquilo que você deseja para sua vida e você vai acreditar sempre que é o externo, que não é, tá? Tem muitas questões no externo que acontecem que não tem nada a ver com a gente, que a gente não vai ter controle sobre isso. Eu falo exclusivamente o que acontece com a nossa vida. E isso pode ser qualquer tipo de relação, tá? Amizade, trabalho, familiar para quem mora com os pais, tá? De você com você mesmo, tá bom? Mas é no relacionamento afetivo conjugal que é onde você vai, se você prestar atenção, dar atenção para a sua criança interior, você também vai fazer um mestrado em criança interior e vai saber lidar muito melhor, tá? Chegar mais perto do que você quer na vida. Então, ela tá aqui com ela. Então, quando ela vai para um relacionamento, essa criança tá aqui no meio. Quando ela vai para um relacionamento. Os dois, aqui é a criança interior do rapaz. Ó, até caiu. Eles não conseguem. Ó, quando a criança interior ela tá muito ferida e você não tem noção. Tá dando pra ver? Tá. Quando você não tem noção, era o que deveria, né? A configuração era pra estar assim. Casal. Gente, quem tem a ideia de estar assim, grudado, agarrado, assim, muito agarrado, assim, um de frente pro outro, não tá vendo mais nada. Tanto que o outro bonequinho, ó, esses bonecos ganham vida, não quer nem olhar. Eu vou abrir uma intimidade aqui. Quando eu fui morar com o Anderson, eu colocava nossos bonequinhos agarrados. Bem agarrados. Tinha total noção. Aí com o tempo, eu pensei, isso tá estranho. A gente tá muito agarrado um no outro, como se eu tivesse pendurada nele, sabe? Aí eu comecei a perceber Dependentes algumas emocionais. coisas. Dependência emocional. Isso a gente não queria ver, não conseguia ver. Porque acabou pelas circunstâncias da vida, a gente descuidar dessa criança, a gente teve um estágio assim. Assim, um do lado do outro, tá? O mais saudável. Um do lado do outro. Só que essas pessoas estão assim. Elas não conseguem se ver no relacionamento por causa da criança interior ferida de ambos. Porque as crianças estão aqui, ó, no meio. Então, esse casal, ele não consegue se ver. Porque essas duas crianças aqui, elas estão dominando a situação. Por isso que as pessoas falam, é o outro que tá fazendo tal coisa comigo, tá me fazendo sofrer, ou tá isso, ou tá aquilo. Mais uma vez dizendo, não é para aceitar qualquer coisa no relacionamento, não é desculpa para você ferir o acordo que você tem com o outro. Eu não vou aqui falar, tá, de moral. E junto com a constelação, a gente não trabalha com a moral, a gente coloca os fatos. Então, eu não vou dizer para você como que você deve se relacionar. Mas se o acordo é, sim, um relacionamento entre duas pessoas só, tá? Você não vai... Porque tem muitas questões da criança ferida, questões de traição, é muita... aquela questão com os pais, tá? Pessoas que vivenciaram isso, ou por julgamento aos pais, ou um dos pais, ou quem traiu, ou por julgamento a esses pais, mesmo que esse julgamento seja muito internalizado, muito escondido, ou por compensação. Isso aí é muito profundo. Isso aí é só no atendimento mesmo para poder explicar com profundidade. Compensação, vai repetir, tá? Tudo que você julga, você repete, ou você vai pela compensação do sistema para poder equilibrar, tá? Aquele fato que ocorreu.
É assim, não é. Ah, não tô falando que isso é uma desculpa, né? Dando desculpa para quem trai, quebra o seu acordo ali com o seu parceiro, sua parceira. Mas acontece muito, tá? É uma força, é uma questão energética desse emaranhamento, esse embolamento quântico aí que ele explicou muito melhor. É muito forte, tá? Não tô falando nessa questão. Mas geralmente eles estão assim. Não se veem. Porque tá essas crianças aqui o tempo inteiro. Porque essas crianças, ó, vou colocar aqui. As duas crianças no relacionamento. Quando as duas elas entram e dominam o adulto, aí a casa cai. Literalmente. Esse A conhecimento criança muda a vida birrenta da briga, né? gente. Isso, eu ia falar muito da criança birrenta. Eu tenho essa criança, ela é muito marcante em mim, eu não sabia. E quando eu olho, quando eu tô na convivência com a minha família, eu vejo de onde vem também, tá, gente? Parece. Não é uma brincadeira. Eu suavizo, eu dou risada e tudo mais, porque você olha assim, não é possível. Eu fico tentando mudar algo que não é meu, que eu vejo uma repetição de comportamento por conta dessas crenças. A criança birrenta é um. Tem história aqui, então eu não vou abrir. Então, essa criança, por que que ela leva, o adulto ela leva essa criança internalizada? Porque tá aqui, ó. Vou tirar os outros aqui, tirar o adulto. Ela tá aqui, ó. Essa criança tá aqui, no pai e na mãe. Tá presa aqui, ó. Presa energeticamente, tá? Você pode ter saído da casa dos seus pais, mas você tá aqui, buscando isso na relação, inconscientemente. Buscando seus pais. Então, a solução, uma das soluções é sim, deixar, né, entender que essa criança aqui não tem que correr mais para os pais. Às vezes é literalmente, tá? A pessoa adulta, ela corre para os pais, literalmente. Mas inconscientemente é isso que ela vê. Vou colocar aqui. Ó. Assim, vou fazer assim. Esse aqui o par dela, né? Que ela não enxerga. Porque tá aqui, ó. Consegue erguer um pouco? Sim, já vou. Ela com a criança interior dela aqui. Ela não vai enxergar. Tá vendo? Esse aqui é o par. Aqui os pais dela, a criança interior e ela. É isso que acontece, tá, gente? No inconsciente. E mesmo quando a pessoa de alguma forma tem consciência, fez terapia ou fez uma constelação, não é mágica. É isso aqui o movimento que acontece no relacionamento da criança interior. Ela não tá vendo o seu parceiro. Ela não tem como enxergar o parceiro. E vice-versa. Olha, quantas pessoas, quantas faltas, né, que ela acredita ter, que é uma crença que se internalizou, se enraizou ali, né? Ela está buscando nessa relação. A criança que busca os pais o tempo todo, ou geralmente ou um ou outro, tá? Mas todo mundo que tem, quase todo mundo que tem uma questão com os pais, vai ter uma questão, uma situação, um fato que ocorreu mais marcante, ou com o pai ou com a mãe. Que geralmente as pessoas colocam como se fosse uma regra, não existe regra. Mas essas questões, essas falas, frases que surgem por aí, ainda mais através da constelação, são dados, tá, de casos mais recorrentes. Então as pessoas elas não interpretam, são como se colocasse uma regra.
Tá lá. Não, Quer só põe falar? na frente aqui sem querer. Ah, Não, tá. pode continuar. Aí as pessoas falam, ah, mas toda mulher que tem um problema com o cônjuge, né, com o pai, né, o homem, é por causa do pai? Não, não é sempre, não é uma regra, é porque são os fatos mais recorrentes, são as situações mais recorrentes. Então, essas questões mais recorrentes, o que é mais comum, infelizmente comum, né, não deveria, que a gente pega e coloca para poder exemplificar, mas não quer dizer que toda situação é a mesma questão, tá? E geralmente quando tem um fato, vamos supor, da filha, ela teve um fato com o pai, né? O pai não conhece o pai ou o pai saiu de casa, que aí as pessoas acreditam, falam, né, que a pessoa abandonou. Então, o abandono, né, não é uma verdade. Aconteceu alguma coisa que esse pai ele teve que se ausentar ou não deu certo o casamento, só que essa falta, tá? O ser humano, assim, ele já nasce de um ser humano, né? Você é gerado ali pelo portal divino feminino. Então, a criança, o ser, ela já é nutrida ali em várias questões biológicas, né? Vem a questão da genética, tudo, né? Questão física. Então, quando sai, já parece que já ficou em falta. Por isso que a criança necessita demais da mãe. Tem todo aquele processo ali do bebê ali com a mãe, né? Estudos, né, mais avançados mostram que quem não tem criança que não pôde se alimentar do leite da mãe, né? Diretamente ali no seio da mãe ou de jeito nenhum no seio da mãe. Tem mais problemas, né? Tem mais questões assim o emocional, né? Então, cada caso é o caso. Então, já tem essa falta ali com a mãe, que é a simbiose. Geralmente, a simbiose, ela vai... Né? Não, também dá para colocar numa caixa, porque as crianças elas estão se desenvolvendo muito rápido, mas geralmente a simbiose, ela fica até uns 7 anos. Então, a criança, ela fica muito dependente da mãe, né? Da questão do materno, né? Tem pessoas que falam, tem a questão da adoção e tudo mais, então que a mãe morre e tudo mais, a criança ela fica sem a mãe biológica perto. Só que essa questão da mãe biológica, gente, e do pai biológico, é onde está a maior força. Ninguém substitui. É isso que as pessoas não entendem. Tá tudo bem, e eu entendo, tá? Quem teve essa falta é uma outra pessoa, ela cuidou, né? Não foi a mãe, nem o pai. Eu até entendo, tá? Mas geralmente essa desconexão do ser que passou por isso é pelo desconhecimento da sua origem. É muito importante, é ótimo. O meio que a pessoa é criada influencia muito também, né? O ambiente, né? Com as pessoas que ela foi criada. Tudo ajuda e é a parte da construção do indivíduo, tá? Ok, são duas situações. Só que a questão genética, sim, pai e mãe, eles dão a vida. Você já veio no mundo através de duas pessoas, tá? Então, assim, o inconsciente, ele internaliza essa falta, tá? Mas eu vou falar bem assim mesmo, porque não te falta nada, tá? Tanto que as pessoas que não conhecem o pai e a mãe, foram adotados, a pessoa ela não sossega, a alma dela ela vai em busca de respostas. E muitas pessoas até interpretam como ingratidão daquela pessoa que foi adotada, tá? Eu já vi casos assim, que a pessoa quer descobrir quem é o pai e a mãe biológico, tá? Não vou falar assim, essas questões que a gente tem na ficção, não é bem ficção não, tá? Geralmente o cinema, tu vê os seriados, né, americanos, assim, eles falam muito sobre essa questão familiar, eles pegam muito nessa questão familiar. E lá a adoção é uma coisa bem assim diferente que é aqui, mas você vê que não é uma coisa de ficção. A pessoa que é adotada, a alma dela, ela vai em busca de respostas. E muitas vezes ela é interpretada como ingrata pelos pais que acolheram, né? Adotaram, acolheram, deram amor, supriram tudo que ela precisava. Aí elas falam, te falta tudo. Não te falta nada, né? Você tem tudo. Sim, para ela tem aquela falta.
tá? Você é um ser inteiro. Você não precisa de um nada no externo para ser completo. Só que essas crenças te fazem acreditar que você não é inteiro, que te falta alguma coisa. Então a alma da pessoa leva ela em busca de saber da origem dela, quem é o pai e a mãe. Porque a biologia, ela tem força. Pai e mãe biológicos, eles têm muita força. Por isso que tem muitas pessoas em desconexão com a vida. Tem pessoas, assim, literalmente fracas, tá? E essas pessoas são mal interpretadas, mas o pai e mãe têm muita força. Quer falar? É, essa questão de buscar no externo, né? Essa falta que a pessoa tem em casa, às vezes ela vai buscar no externo e é por isso que às vezes o relacionamento, né? Ele tem algumas travas e ele não anda nos conformes, né? Como os dois desejam, na sua mais pura essência. Porque você vai procurar no externo e você acaba tendo um bloqueio. E se por um acaso esse relacionamento acaba, aí você consegue ver que você era dependente emocional, né, da outra pessoa, porque você estava buscando essa falta, né? Todo excesso esconde uma falta, que nem dizem, né? Na constelação diz bastante sobre isso, né? Todo excesso esconde uma falta, né? E esse excesso, todo esse excesso, toda essa falta, na verdade, é a falta por si mesmo. Então, assim, a criança interior, eu falo dela, assim, aqui hoje especificamente da travessura, é que ela vai aprontar tudo isso com a gente, tá? Ela não é uma inimiga, às vezes só parece que ela tá ali pra te atazanar, pra detonar, sabotar a sua vida, tá? Tudo isso que tem no inconsciente, ela se apresenta muito, ó, vocês me perguntaram, Daniela, você está falando, e eu não sei identificar quando é a criança e quando sou eu no adulto, ou o outro realmente está fazendo algo que tá me machucando, tá me doendo, sabe, emocionalmente, até, né, não vou falar de questões assim físicas, tá, gente, então, não vou falar da parte que chega até a agressão, mas sim, nem todos os conflitos familiares são questões assim, do machismo, tá, porque a mulher também ela pode agredir, não é, não são apenas estas questões, tá? A criança, se ela tiver muito ferida, muito birrenta, muita raiva acumulada, tá? Pode sim chegar em agressão. Não é desculpa para nada, mas é só clareando, porque não dá para colocar tudo no mesmo pacote, tá? Falar aí, isso aconteceu assim, essa pessoa tá muito agressiva, ela, né, não agressiva assim, com muita raiva, tá muito birrenta. Porque essa criança interior, ela vai chegar num ponto, se você não ouvir aquilo que ela tem a dizer, isso que eu tô falando da parte, né, que chega em agressão, a pessoa, tá? Mulheres até, porque ninguém fala da mulher que comete isso com a outra pessoa, né? Mas geralmente a mulher muito ciumenta, uma insegurança fora do comum, tem uma criança ali muito ferida, e é uma baita de uma rasteira, tá? Porque o ciúme dela vai ser tão. Não tem fundamento. Mesmo se o outro estivesse dando motivo, estivesse ferindo o acordo, não é motivo para tanto, tá? Porque ela não vai ser ouvida, ela internalizou muita coisa, aquele adulto tá com um monte de coisa ali, essa criança ela tá extremamente ferida. Então ela vai pedir socorro de uma forma mais chata ali, quando já está no limite da sua dor. Então o que está vindo no externo vai ter aquela fagulha para ela olhar, para ela ver o que ela escondeu, o que ela acumulou ali. E geralmente assim, infelizmente vem dessa forma muito agressiva no ponto de agressão mesmo, tá? De agressão. Então ela vai ficar birrenta, 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 birrenta até perder o controle das suas emoções, tá? Não é normal. Quem tem muito descontrole emocional, em tudo é a criança interior, tá? Tem muitas questões que eu não vou falar aqui, são questões energéticas, mas tem essa questão da criança interior, tá? Que eu vou tentar focar nela. E geralmente isso confunde bastante. É até desafiador separar o que é o que, tá? Dentro do relacionamento. Ou então ela com ela mesma, sabe?
Sabe essas questões, assim, geralmente quem tem relacionamento tá longe da pessoa, questões comunicação hoje por rede, por meio digital, né, redes sociais, né? Tem pessoas que ficam extremamente mal quando a pessoa vai lá, a pessoa que você está se relacionando postou uma foto sozinha, curtidas e comentários, desperta um gatilho ali, né? A pessoa fala, essa pessoa é controladora, ciumenta, não, despertou um gatilho que vai despertar aquela ferida daquela criança ali. Então, quando o outro demora a responder, aí o outro vai lá de birra, demora a responder também. São coisas que vão adoecendo a relação, porque na verdade aquela pessoa já está com um sintoma ali emocional, que ela não está bem, tá? E geralmente é ela, são só exemplos, tá? De situações que você pode identificar. Porque um adulto que está saudável, ele está governando, eles não vão deixar, a pessoa não, o adulto, ele não vai ter esse tipo de atitude, ele não vai perder o controle das emoções. Aí é que tá. Porque se a criança ela vem e entra no comando, perde total o controle das emoções. Então, por isso que tem que ter a consciência para você poder trabalhar nisso, saber o que é, né? Se é a criança ali que está pedindo atenção para você olhar para algo e de onde que está vindo, sabe? Porque situações que as pessoas acham que é normal, que não são saudáveis, para com elas mesmas e na relação já deram como normalizadas. E não é, isso vai adoecendo. Até que o potinho ele vai enchendo e depois ele transborda da pior forma. Ou acaba um magoando o outro, enquanto poderia ser resolvido se cada um olhasse para si. Tá? E geralmente as questões elas só são resolvidas quando a pessoa, o indivíduo, eu olho para mim e vejo por que aquilo está me irritando tanto, por que aquilo está me doendo tanto. Que dor é essa? É um processo, tá? Não é sempre a gente consegue sozinho, não. Tá? Precisa, sim, da ajuda de um profissional, tá? E é muito essa questão do autoconhecimento, né? É uma das questões que dá para identificar. Questão do ciúme, tá? Insegurança, ferida de rejeição, abandono. Ficar o tempo inteiro com essa crença que o outro vai te abandonar, que o outro vai te largar, sabe? E imediatismo também. Sai um pouco dessa questão do relacionamento, tá? Isso aí qualquer pessoa consegue observar fácil. Quem quer resultados imediatos assim, tá muito nessa característica, tá nessa posição, é a criança. É a criança interior. Ela é imediatista. Não estou falando que você não tenha que ter ação para ter os resultados que você quer, né? Os objetivos ali que você quer. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja qualquer trabalho que você faça, meio social, qualquer coisa, tá? Quem quer resultado imediato, quem é imediatista é a criança. E se ela está no controle da situação, ela atropela seu adulto e atropela tudo. Sim, adulto ele age na paciência. Não estou dizendo que você não tenha que ter ação para ter as coisas que você quer. Lembra de algo mais, Anderson? Sobre alguma característica bem assim marcante, bem comum da criança? Algo bem marcante para mim é a ferida da rejeição, né? Por conta do narcisismo, né? Tem rótulo, né? Não é muito bom pôr rótulo, né, nas pessoas, mas eu tive um tratamento um pouco narcísico, né? Um pouco nessa parte. Então, eu cresci, na minha infância eu via bastante, né? Meus pais brigando, agressividade descontrolada, né? E essa questão do narcisismo, né? Que, para mim, causou uma dificuldade de sentir, né? Uma dificuldade de sentimento, de gerar esse sentimento dentro de mim, né? Por conta de que eu fiquei com medo de sentir algo bom e acontecer de novo a mesma coisa que aconteceu, né? A rejeição, né? Essas feridas, rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição, né? E eu sempre falo com a Dani,
Ela pede alguma coisa que aconteceu comigo na infância, eu conto alguma coisa, ela diz, mas tá, mas com que idade isso aconteceu? Eu sempre digo, com 9 anos, né? E eu não entendi o porquê. Até que me caiu, né, a ficha, que isso é porque, de alguma forma, a minha alma estava me mostrando que era para mim olhar para minha criança interior, né? Que ela tá ferida e por conta disso eu não consigo ter as atitudes que eu quero, né, perante a vida. Bloqueio, bem lembrado. Essa criança ferida, ela gera muito bloqueio emocional. A pessoa não se abre, ou quando ela consegue se abrir para o dar e receber amor, afeto, ou seja o que for na vida, tem pessoas que não conseguem receber presente. Um presente, um objeto, né? Um presente. Fez aniversário, não consegue receber um presente. Não gosta de festa, não gosta de receber, não se sente confortável em receber. Ela está bloqueada, tá? Tô falando assim, os excessos, porque cada um tem um direito de ser como é, não tem um padrão, não existe um padrão. Tô falando quando é demais, assim. A gente está no planeta Terra. O planeta Terra ele é regido por leis universais. E o dar e receber é universal, tá? A gente não está nesse mundo para fazer tudo sozinho, não. Né? Tem a questão social, tudo você vê aí funciona em conjunto. Então, tem pessoas que têm essa questão, ela não consegue dar ou receber, ou ela está sempre em desequilíbrio, ou ela dá demais, né? Seja algo, um objeto, gestos, afeto, amor, ela dá demais e ela não recebe, então ela entra em desequilíbrio. Mas aquela também que não sabe receber, ela está completamente bloqueada. Às vezes ela consegue receber até certo ponto. Pouco mais ela vai apresentando aquele bloqueio e ela não sabe o porquê, né? E nesse bloqueio, que é um muro, tem várias outras situações por trás. Tem medos, sabe? Medo da rejeição, ou então ela acha que está sendo manipulada por alguma questão que ela passou na vida, sabe? Ou ela viu, ela presenciou alguém passar, e geralmente é na família, tá? Esse é alguém da família, ou alguém muito próximo. Tá? Tem pessoas que pegam traumas e bloqueios também através de amizade. Tem assim, não aconteceu com ela, para ver que nem só tudo é pai e mãe, nem tudo é só questão ancestral, familiar, origem familiar, não. Às vezes tem a pessoa ali, você tem um amigo ou uma amiga durante anos. Tem gente que vivencia e pega traumas pela experiência do outro. Tá? Isso me surgiu aqui porque eu já vi muitos casos da pessoa vivenciar, então não tem como você ignorar. Então aconteceu com outra pessoa, então ela absorveu aquilo, aquela experiência, ela internalizou, ela também se bloqueou. Noticiário, tá? Tudo bem quem assiste televisão e tudo mais, mas se você assistir muitas notícias que de violência, alguma outra coisa, gera um trauma, a pessoa se bloqueia. Eu outro dia sentei 1 minuto, TV estava ligada, assistindo o jornal só tragédia, 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 e de mulher assassinada o tempo inteiro. Como que a pessoa ela não vai internalizar aquilo e ficar com medo? Então nem sempre são as experiências que você passou e passou dentro de casa, vivenciou, foi com você ou foi com alguém, ou veio alguma outra geração que vem internalizado nessa mente consciente com aquele embolamento, né? Aquele emaranhamento quântico, que é o embolamento, né? Então, são muitas questões que trazem esse bloqueio. Então, algo também que você pode observar. Sentiu muito, assim, que você não sente muito que não consegue receber, ou geralmente, essas questões também são muito apontadas por quem está fora. Eu já trabalhei com uma pessoa que ela me sinalizou que ela falou: Dani, eu não percebia, mas as pessoas me falam que eu não sou afetuosa. Eu não gosto de abraçar, não gosto de receber carinho, não gosto de receber presente, eu não gosto de comemorar meu aniversário. Mas eu falei com ela, você se sente mal com isso? Ela falou, não, eu gosto sim. Eu falei, então por que tá te incomodando isso daí que as pessoas estão falando de você? Ela, porque eu acho que eu deveria ser assim.
Aí eu falei, você acha que deveria ser assim? Ela porque ela não se aceitava porque as pessoas falavam isso, porque as pessoas criam um padrão como se aquilo fosse um problema. Mas aí eu aprofundei com ela na constelação, sim, tinha acontecido um fato com ela no aniversário dela. Os pais brigaram quando ela era criança. Os pais brigaram. Aí ela passou desde aquele ano não querer mais comemorar aniversário e ela não lembrava desse fato. Esse fato veio ali naquela constelação. Aí para você ver, mesmo aquilo que você não te incomoda, mas outras pessoas percebem, né? Isso vai, quando você for puxar, vai aparecer alguma coisa. Porque ela não se incomodava, ela se sentia bem em ser assim. Ela era afetuosa da forma dela. Aquela pessoa que não recebia, mas ela entregava. Aquela pessoa que as pessoas sempre procuravam para desabafar. Mas ela tinha um bloqueio ali. E o bloqueio não era o fato dela não ser essa afetuosa dessa forma padronizada pelas pessoas, né? De abraçar, de fazer farra e tudo mais. O bloqueio estava no essa internalização dela, que ela se bloqueava para outras coisas, outras questões. Só que aquilo que as pessoas apontavam para ela, aquilo que o externo estava apontando para ela, sinalizou esse bloqueio. Por isso que não dá para colocar numa caixa, tá? A constelação só parece que trabalha numa caixa, que coloca as pessoas em caixa. Não é. Filha com problema, a mulher problema com o homem é com o pai. O homem com problema com a mulher é por causa da mãe. Não, não é. Que são situações mais recorrentes, tá? Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui para passar. É importante aprofundar bastante, né, sobre esses bloqueios, porque às vezes você vai, faz uma consulta, né, por exemplo, uma consulta, né, e a pessoa te diz, né, o que é que você tem, só que você não consegue entender profundamente que pode ser uma coisa advinda da criança interior, né? Nós estamos falando hoje da criança interior. Claro que não é só a criança interior, né? Mas é importante, a constelação é muito importante, porque ela aprofunda e ela te faz assim, ó, ela aponta para você aonde que é que está o problema, né? A Tá. constelação, ela tem esse poder, né? E é Sim. por isso que, depois que eu fiz a constelação, eu fiz com a Dani, né? Eu me apaixonei tanto pela constelação que agora eu tô querendo estudar. E ele se autoconstela sozinho, gente. Teve um dia que foi lindo, ele foi. Eu tava ali só fazendo a leitura para ele, mas ele foi falando, porque a resposta tá dentro. O constelador, ele só é uma pessoa que ele vai fazer a leitura do seu campo e vai trazer as informações ali do campo ali, familiar, o campo morfogenético, questões do inconsciente, ele vai puxar aquilo que você não está conseguindo ver. Eu falo que é assim, meu trabalho é assim, é tirar a venda do olho das pessoas, assim, ó, a venda dos olhos, assim, e tira, é isso. Mas as informações estão dentro, sabe? E tem também, assim, eu falei da criança imediatista, tem a criança impulsiva, que foi muito aquela questão que eu falei, do ciúme e tudo mais, mas a impulsividade, ela pode estar também na questão da alimentação. Geralmente a criança que está com ferida, ó, que também colocam muito, tem até numa série na Prime Video, This Is Us, a questão lá da moça com problema com a mãe, ela tem obesidade, né, que não consegue ficar, se manter no saudável para ela, né, o namorado dela, que depois de quase infartar ele conseguiu, ainda não terminei de ver a série. Mas é assim, a questão com a mãe, geralmente colocam muito essa questão, né, obesidade feminina relacionada à mãe. Sim, tem muito comum, é muito comum, muito recorrente. Aquela questão, a impulsividade, come para compensar uma falta. Tá? Eu falo, não é só quem tem questão com obesidade, não, gente, pelo amor de Deus. Tá? É que eu tô colocando assim, o que colocam num padrão, numa caixa e tira atenção para as outras pessoas, sabe? Das outras pessoas.
Como sem quem está só com a questão da obesidade, tem um problema com a mãe, tudo que é aquilo ali relacionado à obesidade feminina é questão com a mãe. Não é bem assim, tá? Às vezes, eu falo que eu como as emoções, tá? Impulsividade. Eu não tenho uma alimentação tão saudável assim, mas também o que é saudável para você? O que pode ser saudável para você não é saudável para mim. Isso aí vai, cada um sabe do seu organismo e sabe aquele alimento que vai te fazer melhor. Sabe, eu procuro não comer muita coisa industrializada, uma vez ou outra, que é alguma coisa. Mas um tempo que era direto, eu quase não comia comida de verdade. Falo, né? Comida feita em casa, só comia bobagem, industrializado, muito biscoito recheado, muita coisa assim, sabe? Então, assim, a impulsividade. Então, vocês têm um problema, pessoas que têm impulsividade, vou falar nessa questão familiar, alimentar, para variar um pouquinho, abrir o leque. Então, tem, assim, eu falo com as emoções, eu vou lá e compenso na comida. Ou qualquer coisa, assim, necessidade de um sorvete, porque é o que a minha memória, ela associou aquela troca, sabe? Eu engulo aquela emoção, não quero olhar para aquilo, vou lá e tomo um sorvete. Quando eu tomo sorvete, eu jogo aquilo para outro lugar. Ah, não estou recriminando, falando que isso é errado. Mas só que aquilo que você não lida na hora e na impulsividade você vai lá e ataca a comida, aquilo ali vai surgir em um outro momento, sabe? Isso é muito a questão da criança. Eu não posso ver um biscoito industrializado que eu já quero. Eu sei que não é eu sei que tem uma memória afetiva aí. Mas dependendo de como eu esteja, entra uma impulsividade que não é minha. Eu sei que é a criança ali, sabe? E essa impulsividade tem outras questões também, né? Aquilo, você não pensa no que você vai fazer. Você tá numa discussão, você foi na impulsividade, você não pensou. Você deixou a impulsividade entrar e você já agiu por impulso. E quando você cometeu um erro com você, com outra pessoa, ou com você sozinho, na hora de tomar uma decisão, a impulsividade, né? Então, assim, vai abrindo. Quer falar algo? Você falou antes alguma coisa na questão de que você faz assim, você tira as vendas, né? A constelação faz isso. O que acontece? Nós somos seres de luz, né? E o que acontece? Esses traumas, esses medos, né? Todos esses bloqueios, eles vão ponhando camadas, assim, né? Como se fosse, que nem eu aprendi no curso de Reiki, né? Como se fosse paninho em cima da luz, né? E vai abafando essa luz. Então, o que a constelação faz? Ela vai tirando esses paninhos, né? Até você ficar na luz, né? Na tua mais pura essência, né? Então, quando alguém desencadeia algum gatilho em você, não fique nervoso com essa pessoa, não fique achando que o universo está contra você, porque não é isso. O universo, ele está sendo generoso com você. Ele está tentando te mostrar o que você precisa fazer para que você não sofra mais. Porque é por isso que você sofre, por causa desses traumas, né? Também advindos da criança interior. Uma coisa que pode ajudar, que é o que eu trabalho, é o Reiki, né? Eu trabalho com Reiki, né? Então eu me aplico Reiki, né? E esse é um jeito de tratar a criança interior, né? Você pode canalizar essa energia justamente para você conseguir transmutar essas crenças limitantes que tem, né? Que vem através da criança. Gente, é isso que ele falou, é muito importante, porque nem só, a gente não vive só de consciência e nem só de trabalho energético. O bom, o ideal é que a gente consiga conciliar as duas coisas. E o Reiki, ele faz essa questão energética. Muitas questões não estão ao nosso alcance, tá? Porque se fosse para a gente conseguir alcançar tudo, nós não estaríamos aqui nesse planeta, né? Esse planeta, ele é maravilhoso, mas também tem, né, de energia, é o lugar que estamos na nossa evolução individual, porém parte de um todo, mas não estamos sozinhos. E eu sou grata pelas terapias holísticas, porque tem aí o rei que trabalha uma questão energética que já foge do nosso poder, vamos dizer assim, né?
do nosso controle. Não é aquele controle, eu quero controlar tudo. Não, tem coisa que a gente precisa controlar sim, porque senão a gente perde o freio, vem a criança interior, vem não sei mais o que, vem outras coisas também que se apoderam da gente e a gente sai igual carro desgovernado. Bate no poste, primeiro poste que bate no outro, faz assim, ó. Vamos lá, o exemplo do relacionamento, né? Porque sozinho também tem, mas fica muito evidente assim. Você faz assim, ó, bum, né? Aí aquilo se machuca. Então, sim, tem coisas que a gente precisa controlar. Não é controlar o outro, mas o que acontece dentro de si mesmo. E nem sempre a gente consegue. Tá? Uma questão que acontece muito com as terapias holísticas, tá? Que não é só o reiki, as voltadas para a questão energética. As pessoas, ela tem uma... Não é criticando, tem um... Quem é iniciante ou quem tá há muito tempo quer camuflar essas sombras, vai botando paninho, né? Como ele falou, deu o exemplo da constelação, que a constelação tira, tem que tomar cuidado com isso, só botando paninho ali, ó, abafando a sombra, tá? Só Aí uma hora jogando ela luz em explode. cima da sombra. Uma hora ela vai explodir. E a hora que ela explode, nem sempre vai ter alguém ali para te ajudar, não. Você que você é um Deus nos acuda. Então também tem que tomar essa questão, tem que ter o equilíbrio, tá? As terapias holísticas, elas não estão aí para você se camuflar e abafar sua luz. Ah, paz, amor, namastê, gratidão. Sai da 3D. Tá numa falsa iluminação. Digo sim, falsa iluminação, tô julgando não. Porque eu sou aquela que desce nas profundezas das sombras para aprender, e às vezes é me lascando, para levantar quem tá lá. Eu vou sozinha, depois eu vou e pego quem tá lá, assim, ó, aqui, ó, a mão assim, e vou levantando. Então não é, de novo, sempre Jung aqui. Eu estou há mais de um ano falando em lives dessa mesma frase, que não é só uma frase. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar-se consciente da sua escuridão. Salve Jung! Não é à toa que foi expulso por Freud, lá Freud, quem quer falar, né? Qual é o certo, até o nome, as pessoas discutem até pelo nome, Freud. Então, ele foi expulso por Freud, da academia lá de estudos. Os dois eram psiquiatras. E por ele discordar e divergir das questões de inconsciente, porque Jung ele pegou e aprofundou para trazer as sombras, sabe? Não camuflar e ficar na complexidade da mente, a questão do indivíduo trabalhar uma questãozinha ali. Sou grata à psicanálise porque a constelação ela tem base da psicanálise, né? Mas Jung, em questões de individuação, de você se conectar com a sua real essência, o nome da psicologia que você também não vai encontrar, tá? Na faculdade. Eu sou uma pessoa que eu decidi sair da faculdade de psicologia porque iria me colocar numa caixinha. E eu pensei, se é meio que proibido falar de Jung, não tem muito acesso a Jung, isso não tá certo. Porque sua alma te apontando ali, né? Quem tem uma frase que fala muito, né? Quem prova do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. É, desse jeito. Então, Jung, ele sabia o que estava fazendo, sabe? Quem quer mergulhar nesse autoconhecimento, conhecer de criança interior também vai para Jung, que ele é a raiz na questão das sombras. Então você vai entender muitas coisas sobre você, sobre essa criança também através de Jung. Então não, cuidado com terapias holísticas, tá? Constelação também. A constelação ela não vem pregar essas figuras de luz não, tá, gente? Existe uma questão, eu estava refletindo hoje, que acontece muito nos eventos de constelação e de reiki em grupo, e mais outras terapias eu não conheço muito. Vou falar com o que eu estou mais familiarizada, né? Também faço reiki também. Eu decidi não trabalhar para fora, faço só comigo, com a minha família, quem está no meu convívio, né? O reiki, que as pessoas trabalham muito com os fenômenos emocionais, tá? Tomem cuidado com isso. É muito bom, é muito gostosinho,
Você tá num evento ou tá numa constelação, sabe? Eu assisto bastante constelação ainda, eu gosto. Pegam aquele fenômeno, né, na emoção, porque tem muitos seres que não querem que você tenha acesso a si mesmo, a sua real essência, o seu poder pessoal. Então, eles vão te distrair até no meio das terapias holísticas, para que você não tenha o seu poder pessoal e não tenha acesso à sua liberdade. Então, hoje eu vi essa reflexão assistindo uma constelação e também sobre umas situações de Reiki em grupo. Então, eles trabalham-se aquele fenômeno que acontece emocional, pregam essas figuras de luz e a pessoa vive aquele momento ali de êxtase espiritual, emocional ali do momento quando volta para casa. Mesma coisa que acontece, vou falar, não estou falando mal, nas igrejas evangélicas, nos centros religiosos, as pessoas vivem casa universalista, consagração de ayahuasca, é tudo assim. Trabalham com aquele fenômeno ali na hora, psicológico, emocional, aquele envolvimento da figura de luz e abafam as sombras. Então você volta para casa, não tem mudança de comportamento, não tem consciência expandida, consciência. Teu olhinho aqui que não tá visível, desses olhos aqui, teu olho, que tudo vê, Os olhos tá? Esse extrafísicos. olho vê muita coisa, tá? Do chakra frontal, seu terceiro olho. Tô tentando não falar muitas questões aqui para não rotular, mas tá? Então, a constelação também, assim, ela abre muito, mas ela também não é suficiente e poderosíssima. Ela vai te dar aquela questão, ela vai te fazer ver e na hora ela vai te aliviar dores de anos que você nem sabia que tinha, tá? Cada vez que eu tenho uma autoconstelação aqui, é incrível, porque a gente sempre cai no ego também, né? Ah, já sei de tudo, não tem mais nada para ver. Mentira. Quando você estiver no planeta Terra, essa criança, por isso que eu falo que a gente não cura a criança ferida não, tá? A gente acolhe ela, acolhe as feridas que ela apresenta. Porque enquanto você, o adulto, tá vivo nesse mundo, ela vai sempre te trazer alguma coisa, tá? Ou ela vai sofrer uma ferida que realmente que não tem nada a ver com o clã familiar dela, mas também vai despertar isso aqui, essa criança ferida nela. Então eu tenho a ousadia de falar, você não cura a criança ferida não, você cura as feridas dela, você acolhe e aprende a andar em harmonia com ela. Não vai correr mais para pai e para mãe, tá? Porque você é adulto, você acolhe. Acho que eu já tô meio que entrando na finalização, né? Vamos deixar seguir o curso natural. Aqui não vai mais para pai e para mãe, porque é você que tem que pegar ela. E também não sempre atender às necessidades dela não, tá? Porque senão ela vai querer sempre estar no seu colinho e tudo mais, você só vai viver para acolher essa criança, para carregar ela no colo. Não. Não pode fazer isso não. Não é que não pode. Não é saudável para você, porque senão você não vai ter vida. Você não vai estar aqui. Você não vai ter vida onde você quer estar, sabe? Então você acolhe. Então eu não sou a pessoa que vai te dizer para você abafar as suas sombras. Vem, não conflita não, que é a melhor forma de você lidar com ela. Vou trazer o bonequinho, se vocês me falarem que eu tô só puxando pra mulher, né? Pois vão me chamar de preconceituosa aí com os homens. Brincadeira, é minha criança brincando, tá? Eu brinco muito. É que hoje eu tô brincando menos nas lives, né? Aqui, não conflitar com ela não, tá? Porque se deixar, ela vai fazer assim em você, te botar pra longe, né? Se você ficar abafando sombra, ficar só jogando luz, para você andar em harmonia. Mas também não vai atender o tempo todo não, porque senão sempre vai sobrar para alguém, tá? Eu percebi uma coisa, isso eu vou falar, que eu não sou cara de pau não. Eu vou falar, não sei de tudo porque eu sou consteladora, sim, nada a ver, não tem isso, eu sou humana, tô aqui também, não sou humana, estou numa experiência humana, mas sinto tudo aqui, tá? A gente tá aqui nessa matéria mais densa, num planeta mais denso, tá sentindo tudo isso. Eu
descobri isso essa semana. Uma travessura da criança interior, né? Que me apresentou uma nova ferida aí. Chamar a atenção, a autossabotagem que vem. Né? Antes de você cometer tal ação, de você fazer, antes de você sofrer aquilo que você tem medo de sofrer, aí você vai lá e joga. Essa criança, ela vem e faz você ter um comportamento, uma fala, que vai gerar uma autossabotagem. Ali eu percebi que ela estava tentando chamar atenção. Essa sem vergonha aqui, querendo chamar atenção, sabe? Então ela me aprontou uma situação que ainda bem que eu percebi a tempo. Falei, opa, peraí, isso aqui não é meu não. Aí eu percebi naquela minha atitude, naquele meu comportamento, que essa daqui estava querendo chamar atenção, porque conseguiu atenção. Para mim isso foi algo novo, porque a consciência da Daniele, não estava vendo isso não. Era essa sem vergonha aqui, essa safadinha aqui, ó. Escondida aqui atrás. Aprontando. Aprontou feio. E se a consciência da Daniele já não trabalha essa visão, tinha feito um estrago. Sabe? E quem tá do outro lado recebendo também, se não tá com essa consciência aberta, não tá com o coração aberto ali, acabou. Adeus. Tchau. Porque essa daqui, ó, travessura, rasteira, chuta pra longe. Por isso que eu falo, ai, curei minha criança ferida, eu fui lá no workshop. Eu também já fiz um workshop muito bom. Aí você sabe, ai, curei, tô curada, criança ferida, lá, saí da terra, tô lá no plano lá, os outros planos espirituais, saí da terra, tô assim, anestesiada. Aí, de repente, essa daqui, quando menos espera, você... Por isso, ó, assim, estando aqui nesse mundo, se permitam a leveza, se permitam ser sua, ser da sua criança, mas peguem essa leveza da criança, porque a criança, ela é o maior potencial de criatividade. A criatividade para você na sua vida, relacionada a tudo, não é só trabalho. E nem pelo que você gosta de fazer que te dá satisfação e tudo mais, sabe? Mas para a vida, tá? Não se limita. Se permitam essa leveza da criança, sabe? Hoje eu mandei um meme pra minha mãe, né? Ela riu e tal, aí a gente falou alguma coisa assim, e observando o jeito dela, ela parece às vezes uma criança, brinca e fala muita besteira, muita bobagem, né? 60 e poucos anos. Então olha pra sua ancestralidade, vê os pontos fortes. E aquilo que você acha que é fraco, joga o seu achar pra lá, porque é de onde você veio, isso também tem muita força. Você não vai se curar criticando, sabe, os seus ancestrais e de onde veio essa criancinha ferida aqui. Não é com crítica, você não vai salvar. Você falou algo sobre como não passar isso adiante, né? Hoje, a gente, tomando posse da nossa vida, a gente se desligando de tudo isso com todo respeito, tá? Porque a criança ferida, ela tem muito a questão de não merecimento. É um exemplo, vou falar do meu lado mulher, assim, minha mãe não foi feliz no casamento dela, hoje eu tenho uma pessoa que me ama, me trata bem, me trata com amor, com carinho, eu não vou me sentir merecedora daquilo, mas eu não tô consciente daquilo, eu vou meio que rejeitar. Nem sempre é com ações de rejeição, é dentro de mim, é uma culpa que vem, é um peso que vem. Tem que chutar com todo respeito, não é chutar literalmente assim, é chutar no modo que eu digo assim, chutar o pensamento na hora dessa culpa, ou se não conseguir, é se abrir com essa culpa mesmo, porque essa culpa não é de ninguém. Então tem muitas essas questões, tá? É mais grave e mais profundo do que se imagina, tá? E é isso. Quer falar algo mais? Acho que eu já senti que é para finalizar, então vou não sentir mesmo. É importante, que você falou agora, deixar, né, na ancestralidade, aceitar que eles foram assim porque eles conseguiram ser assim, né? Assim como nós vamos conseguir ser de uma maneira que talvez não seja o suficiente para a consciência da próxima geração, né? E cabe a eles entender daí, né? Como cabe a nós entender que a geração antepassada, né,
foi o que eles conseguiram dar para nós, né? Aceitar isso e transmutar isso dentro de nós para poder fazer diferente, né? E uma das maneiras que eu acho que é uma maneira saudável de fazer isso é fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Repassando as informações, o conhecimento, né? Que só se torna conhecimento quando você põe em prática, senão é apenas informação, né? Exatamente. E, Nossa. e essa questão da consciência, né? Sempre ter a consciência do que está acontecendo, né? Esse é o primeiro passo, acima de terapia holística, porque o Reiki você vai apanhar energia ali, você vai num curso de Reiki, você vai sair de lá, você está em outro planeta, né? Você está em outra dimensão, você acessou a quinta dimensão. Mas se você não cuidar disso, se você não tiver consciência, você vai sair dessa quinta dimensão, você vai voltar para 3D, você vai ter uma consciência de 3D, né? Então é importante você ter consciência do que está acontecendo e ter consciência que não existe curar a criança interior. É uma coisa que você vai acolher ela pro resto da tua vida, né? Independente se você viva 20, 30, 70, 100 anos, né? Exatamente. Então é isso. Quem quiser aprofundar um pouco mais, no fim do mês eu tenho aqui uma mentoria sobre criança interior no dia 30. Quem quiser informações aí me procura, tá? Um valor bem simbólico. Quem quiser me fale. E se tiver aí homens aí na procura e na confirmação, quem sabe eu trago o Anderson também para vir junto nessa, para falar mais de igual para igual, tá? Porque aqui a gente trabalha com a empatia. Não é separação, mas é empatia, porque eu como mulher posso falar aqui na pele de uma mulher e um homem na pele de um homem. A empatia, vocês não sei como é para vocês, mas a empatia ela tem um poder enorme. Não é muito falar, é energia, tá? Gratidão a quem ficou, gratidão a quem está assistindo aqui na reprise, gratidão a você por vir junto comigo nessa, né? E mostrar também para os homens a importância de se cuidarem. Isso você pode ter certeza que não foi só uma live, tá? Porque tem muito esse peso em cima dos homens também, né? Tudo é culpa dos homens, né? Não é por aí, não é desse jeito. Então, não existe outro caminho senão o autoconhecimento. E o autoconhecimento é exatamente isso que o Anderson falou. Ele só vai gerar algum fruto em você se você praticar. Sabe, é normal ficar, sabe, de tudo, mas quando você começa a praticar aquilo que você já sabe, tá? E ter paciência no seu tempo. Não adianta querer colocar tudo assim de uma vez, tá? É no seu caminhar e é na prática. Aquele conhecimento, aquela abertura ali de consciência, você vai indo. Não conseguiu hoje, nesse exato momento, vai que é o caminho. Não tem. Tudo que tá vindo fora tá te trazendo para dentro. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É isso, uma boa noite. Muito obrigada. Eu vou fechar aqui para deixar salvo. Boa noite. Gratidão. Tchau.